Olá, você assiste agora o Mundo Político Especial, transmitido nesta quarta-feira pelo Facebook mais cedo, com a participação dos usuários da rede. Nosso assunto, os resultados das convenções partidárias, as indefinições de algumas candidaturas, alianças e as chances dos concorrentes nas disputas. Oficialmente, a corrida eleitoral começa dia 16 de agosto, para todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Eu converso então com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Muito bem-vindo, Lindenberg. Ótimo ter você aqui mais uma vez. É um prazer, ainda mais nesse sistema da interação, dessa interatividade. Pois é, nós estamos esperando muita participação, mas vamos lá. Que bom. Para a nossa conversa. Nós tivemos aí uns dias movimentadíssimos, um final de semana movimentado, que era o último das convenções partidárias, e algumas pendências significativas, uma delas a judicialização da candidatura do Márcio Lacerda, não é? Nós tivemos uma pancadaria, inclusive, no encontro do PSB, né? A escolha do MDB, que também foi marcada por muita controvérsia, para a aliança com o PSB, que acabou sendo, eles preteriram o PT e decidiram pelo MDB. Qual foi o cálculo? Vamos começar pelo cálculo do MDB. Qual foi o cálculo do MDB? O que aconteceu nos bastidores para que terminasse por uma escolha de uma candidatura judicializada? Olha, na verdade foi um processo tumultuado, né? Esse processo foi tumultuado, primeiro, lá atrás, pela disposição da ex-presidente Dilma Rousseff de mudar o domicílio eleitoral dela para Belo Horizonte. Isso criou uma onda de incerteza, se não de insatisfação, no MDB, que tinha como certa a candidatura do deputado Adalclério Lopes ao Senado, como se fosse um único candidato ao Senado na composição, na coligação MDB-PT, com outros partidos, evidentemente, PR, enfim, Podemos e tudo mais. Então, ali criou um primeiro tumulto. Vem daí, inclusive, aquele, que é um assunto que está meio esquecido, mas pode voltar, do impeachment. Quando o presidente da Assembleia recebeu o impeachment, né, e abriu o processo de impeachment do governador Fernando Pimentel. Aí as relações entre os dois partidos, que eram ótimas, em 3 anos e meio, quem governou o Estado foi o MDB com o PT. Não foi só o PT que governou, foram os dois. Os dois fizeram tudo. A responsabilidade, inclusive, pelo bom ou pelo ruim desses 3 anos e meio, deve ser dividido entre MDB e PT. Não é só de um PT ou só do MDB, dos dois. Muito bem. A partir daí, as coisas foram ficando mais difíceis. O diálogo entre o presidente da Assembleia, o deputado, o influente deputado Adalclério Lopes, e o governador Fernando Pimentel ficou praticamente rompido. Só foi retomado agora, na última semana, quando começou-se uma nova fase de negociação para ver se era possível retomar a coligação PT-MDB com os partidos satélites que compõem essa grande coligação. E o que fez isso ser inicialmente retomado, que acabou não dando certo? Porque, na verdade, era preciso fazer coligação, ou com A ou com B. É uma questão de sobrevivência. Evidente, ou fazer... Passar por cima das mágoas e claro, fechar um acordo. Aí entra o pragmatismo do político, né? Quem é que vai... A única coisa que não se perdoa no político é o suicídio. O suicídio político é imperdoável, ele é inadmissível. Então, como os dois estavam em dificuldade, era precisava, então, que houvesse um entendimento. O que aconteceu? É que no sábado e no domingo, esse final de semana passado, foram dias cruciais para esse entendimento, que acabou não havendo. Houve um rompimento entre o MDB e o PT por questões alheias, certamente, com certeza, alheias à vontade do governador Fernando Pimentel, que queria fazer esse entendimento. Era muito importante para o Pimentel. Muito. E para o MDB também, porque a bancada federal do MDB... Por que para o Pimentel era muito importante? Porque tem uma capilaridade, o MDB tem um número maior de prefeitos que os outros partidos. Portanto, era importante para o Pimentel. E para o MDB a coligação. E para o MDB a coligação era importante por quê? Porque o MDB, o PT,
tem grandes puxadores de voto. Isso facilitaria a eleição dos deputados federais, de deputados estaduais. Agora, então, Lindenberg, tudo isso pesava favoravelmente. Tanto que a bancada federal sempre esteve favorável a essa coligação. Mais do que a estadual, a federal sempre foi favorável a essa coligação, por causa dos grandes puxadores de votos que tem o PT. Isso facilitaria a recondução desses 7 deputados que o MDB tem na Câmara Federal. Agora, o que aconteceu nos bastidores? Já tem ali uma pergunta da Nath Zaguri, agora mesmo eu vou fazer, mas antes, só para a gente amarrar essa ideia aqui, Lindenberg, o que aconteceu nos bastidores que impediu esse arranjo, essa aliança? Olha, que caminhava sendo conversado. Eu acompanhei esse processo aí, conversando com essas lideranças políticas até 1h da manhã, a partir da meia-noite, 11h30, 1h da manhã? Já de segunda-feira. Segunda-feira. O que aconteceu foi o seguinte, primeiro que a presidente Dilma, ela, para usar uma expressão popular, ela botou o pé no barranco e disse que não aceitaria os golpistas do MDB no palanque dela, na coligação majoritária, que é a coligação em que ela estava, como candidata ao Senado. Então, era o governador, o vice-governador, os 2 candidatos ao Senado. Ela, candidata ao Senado, ela não aceitaria alguém do MDB, porque, na verdade, o MDB mineiro, em peso, para não dizer o nacional, em peso votou contra Dilma no processo de impeachment. Foi lá no microfone e deu voto pelo impeachment. Pelo impeachment, e, assim, alguns assintosamente. Muito bem. Então ela não aceitava. Ela podia aceitar a coligação na proporcional, mas não na majoritária, onde ela está. Essas são as sutilezas da legislação eleitoral e da vida prática, da vida real, da política real, né? A coligação majoritária, a coligação proporcional. Na proporcional, ela até poderia admitir, mas na majoritária, não. E valeu a palavra dela. E valeu a palavra dela, apesar do esforço do governador Fernando Pimentel para demovê-la dessa situação. Houve uma situação assim de embate entre eles? Houve até um pequeno estresse, digamos assim, entre eles, porque o Fernando Pimentel... pragmaticamente... Eles que são muito amigos, né? Tem uma relação muito antiga, né? Lá desde a guerrilha. Então, assim, é muito próxima. Mas há momentos que você tem que tomar decisões firmes, né? Ela tomou uma decisão, ele tomou outra, mas no final chegou-se a um entendimento de que era possível coligação. Ocorre que nos bastidores as coisas não andavam tão bem assim. Os intermediários da negociação parece que não foram muito felizes aí nesses entendimentos. E, tantas horas da noite, o deputado Saraiva Felipe, que estava com o deputado João Magalhães, ambos da comissão provisória do MDB, né, saíram da Rua do Ouro, onde o governador Fernando Pimentel tem um escritório, eles saíram da Rua do Ouro, aí voltaram para a sede do PMDB, passando antes na Casa Amarela, que é uma casa que o ex-deputado e empresário Vitório Medioli tem na Savassi, passaram por lá e lá então eles fecharam um acordo com o Márcio Lacerda. Bom, foi ali, então... na Casa Amarela, que estabeleceu então a coligação com Márcio Lacerda. Márcio Lacerda que está, como nós dissemos, com a candidatura sub júdice, quer dizer, pode ou não concorrer uma disputa entre o PSB Nacional e o PSB Mineiro. Correto. Vamos ver lá a pergunta da Nath Zaguri. Ela diz: bom dia, Nath. Vocês poderiam analisar a corrida ao governo de Minas com e sem Márcio Lacerda, o que mudaria? Na verdade, boa tarde, né? Nós já começamos meio-dia um pouquinho, boa tarde. Então, o que mudaria? Uma coisa... Então, vamos lá. A judicialização da candidatura do Márcio Lacerda. Ela pode viabilizar-se, né? Se o TSE achar que está tudo de acordo, ou não. Que é a disposição do PSB. O PSB não quer a candidatura do Márcio Lacerda em Minas Gerais, não por uma questão pessoal, porque o PSB fechou um acordo nacional com o PT para que não houvesse candidatura lá em Pernambuco da Marília Reis, né, para apoiar o Paulo Câmara, que é o atual governador, e a Marília retirou a candidatura dela e é candidata a deputada federal,
E aqui o Márcio Lacerda também deveria fazer a mesma coisa. O Márcio criou um problema, não quer tirar a candidatura dele e, portanto, ela está judicializada. Pois bem, voltando aqui à pergunta, né? O que mudaria com ou sem, né? Uma coisa é você ter uma disposição, o candidato Márcio Lacerda, o Márcio Lacerda como candidato. Teve uma aprovação boa em Belo Horizonte, tem uma boa imagem em Belo Horizonte, né? É pouco conhecido no interior, mas aí o PMDB nessa coligação completaria essa lacuna, digamos, do Márcio no interior, e seria uma coisa. Outra coisa é você ter a candidatura do Adalclério Lopes, né? Que é do MDB. Isso altera, evidentemente, uma série de coisas, até pelo perfil de cada um, né? Um tem uma maneira de fazer política, outra tem uma outra maneira de fazer política. Então já mudaria por aí. E o Lacerda tem uma estrada que ele está percorrendo há algum tempo. Mas o Adalclério também tem tido uma boa interior, imagem. Tem trabalhado. Tem trabalhado e tem tido uma boa imagem também. Ocorre o seguinte, o que não altera é a composição partidária. Ou seja, o PSB pode ficar fora, como está, inclusive, na coligação proporcional com o PT, ele está lá. Mas os 7 partidos que fazem parte da coligação em que está hoje inserido o PSB, essa coligação permanece. Então teria o MDB e uma série de partidos. Aí tem o PV, tem o Podemos, enfim, são 6 ou 7 partidos que compõem essa coligação, que é uma coligação forte. PRB, né? Bom, vamos ver ali, tem uma outra pergunta, bastante, que a gente avança um pouquinho na nossa conversa. É o Caio Oliveira, de Passos, lá no sul de Minas. Ele pergunta como é que você enxerga a união do Rodrigo Pacheco, do DEM, que abriu mão da candidatura ao governo do estado, né? Em se unir ao PSB, que, segundo ele, no qual eles criticaram tanto, nem para a esquerda nem à direita. Ele está fazendo aí uma referência, acho que talvez ao PSD, né? Enfim, ele está perguntando sobre essa aliança, Rodrigo Pacheco e a Anastasia, né? Fazendo uma referência ao Aécio, né? Do PSDB. Olha só, na verdade, o que o Rodrigo Pacheco buscava nessa caminhada dele, que foi infrutífera? Ele buscava criar uma terceira via. Como ele imaginava que poderia haver, e como vai haver, uma polarização entre o PT e o PSDB, ele imaginava criar uma terceira via para dar uma alternativa diferente, né? Ele até que é um deputado novo, né? Tá de primeiro mandato, né? Ele pudesse criar uma alternativa para o eleitor mineiro, né? Que é a ideia do nenhum nem outro, que eu acho que, na verdade, que o Caio estava querendo expressar. Exatamente, ali, né? Nenhum nem outro. Eles lançaram aqueles plásticos, a propaganda do Pacheco já era essa, nenhum nem outro, se referindo exatamente... A terceira via. Ele se colocando como terceira via. Ocorre que as coisas na política não acontecem como a gente quer, né? E ele ficou inviabilizado desde então... Desde os baixos níveis, os baixos índices da pesquisa, ele estava 1%, 2%, 3% no máximo, né? Enquanto o outro já estava lá na frente com 20%, 30%, sei lá, e ele patinando lá embaixo. Além disso, o Democratas, que é o partido dele, fechou um acordo, né, com o Centrão, com o Alckmin, né, ou seja, com o PSDB do Aécio Neves, né, para... saíram numa única candidatura, que é do Geraldo Alckmin. Com isso, a candidatura do Rodrigo Pacheco em Minas Gerais deixou de ser importante. Não era mais uma prioridade dos democratas. E foi dito a ele claramente, quando o Rodrigo Maia esteve aqui essa semana, foi dito a ele, inclusive, isso, que não teria, não era importante, não tinha relevância essa candidatura dele aqui, inclusive não havia dinheiro disponível para bancar essa candidatura aqui. Essa cúpula que estava aqui no dia da convenção deles sequer foi, né? Não foi. Não foi. O Rodrigo Maia estava em Belo Horizonte e não foi na convenção. Não foi, exatamente para demonstração. Era um recado. Essas coisas são feitas na política, são feitas são gestos, né, que se faz, que significam recados muito claros, né? Esse aí foi um dos mais claros, né? Estava aqui e não foi a convenção. Então, isso aí parece que suponho que tenha respondido aqui o nosso amigo do sul de Minas.
Tem uma dose de pragmatismo, né, inegável, e de movimentação das cúpulas em nível nacional dos partidos. Aqui em Minas foi muito ditado. Não, na verdade, o que está acontecendo? Essa eleição, que é uma das mais confusas que eu tenho participado ao longo desses 40 anos de acompanhar a política mineira, né? Uma das mais confusas, as mais contraditórias, né? Essa questão do MDB romper com o PT, né? Estão juntos aí há 3 anos e meio, né? Ou mais até, antes já estavam juntos, né? Em oposição ao PSDB. Enfim, isso foi muito discutido nas cúpulas. As cúpulas partidárias que jogaram todo esse jogo, né? A população, de um modo geral, o eleitor em particular, isso não foi sequer consultado para nada. Mal lia as notas oficiais dos partidos. Então, foi muito esse jogo, foi muito praticado pelas cúpulas. Eu não sei como é que isso vai refletir no dia da eleição. Aliás... Você acha que pode haver um cálculo errado nessas cúpulas? Eu acho, inclusive, que essa tendência de votação ao Bolsonaro, que é um radical de direita, né, que se apresenta como novo, né, embora não seja, tem muito a ver com isso, essa insatisfação e essa falta de comunicação direta das cúpulas partidárias, das lideranças partidárias com o eleitor. O eleitor é quem define as coisas, e a gente tem visto ultimamente, sobretudo agora, né, que as cúpulas fazendo o jogo sem tomar conhecimento do que se passa lá embaixo. Agora, a Anastasia ganhou ponto com esse arranjo. Ele conseguiu, você diria que foi uma vitória dele no sentido de que o DEM foi para o campo, retornou aquela aglutinação que havia, né, em torno do PSDB, e isso ajuda a candidatura dele? Não tenha dúvida. A começar que a Anastasia arrigou o PSDB, da Anastasia, do Aécio Neves, enfim, de quem faz a política em Minas pelo lado tucano, né? Foi o primeiro partido a se organizar em termos de composição de chapa. Ficou aí essa vaga que agora está sendo ocupada pelo Rodrigo Pacheco, que era contra tudo isso, em aberto, mas agora acabou embarcando, né? Ficou em aberto. Tem uma contradição aí. É evidente que tem, mas a política nossa é feita de contradições. É por isso que eu fico com receio da reação do eleitor no dia 15, em outubro. Não sei como é que vai reagir, né? Mas veja só, parece que essa vaga estava aberta para 2 possibilidades. 2. Primeiro, uma possível volta do Aécio para disputar o Senado Federal. Coisa que foi sepultada completamente. Mas agora, por último, ainda havia uma expectativa de que ele pudesse voltar a despeito de um recado do Geraldo Alckmin. Até o fim de semana, né? Agora, exatamente, final de semana. E a outra era talvez também a expectativa da entrada do Rodrigo Pacheco na chapa do PSDB. Né? Eu conversei com o senador Anastasia um tempo atrás e havia uma expectativa com relação a isso, que estavam conversando e que poderia haver essa possibilidade do Rodrigo Pacheco compor a chapa, como agora veio a compor essa semana. Nós temos outra pergunta agora do Marcos Vinícius Ferreira, ele cumprimenta Olá Mundo Político, olá Marcos Vinícius, e pergunta com quais palanques os presidenciáveis vão contar em Minas Gerais. Nós estamos aqui já demonstrando a posição desses palanques em Minas, dos candidatos ao governo, né? Isso não está ainda muito... E os presidenciáveis? Isso não está ainda muito, na minha visão, não está ainda muito definido, né? Mas nós temos, por exemplo, é evidente que o Alckmin, Geraldo Alckmin, né, do PSDB, tem o palanque dele montado aqui. Sim. Né? Com todos aqueles partidos que fazem parte da coligação do Geraldo Alckmin e aqui também do Anastasia. É o time que é mais arrumado até agora. Né? Isso vale também para o PT. Vale para o PT. O PT também está, apesar daquela questão que envolve o ex-presidente Lula, se ele poderá ser ou não candidato, né? Aliás, eu acho que a justiça está sendo até muito radical com relação ao Lula também. Porque o Lula está preso? Tá. É verdade que está preso.
Se ele foi preso, está preso justo ou injustamente, não vou entrar no mérito aqui, não é o caso. Mas ele não perdeu os direitos políticos dele. Portanto, ele poderia exercer os direitos políticos dele, participando, inclusive, de debates e tudo mais. Isso é muito claro. Mas, no entanto, a justiça lá do Paraná, que parece ser diferente da justiça do resto do país, não deixa o presidente Lula participar dos debates. Bom, de qualquer forma, para não entrar no mérito disso, porque não é esse o caso, o PT tem o seu palanque aqui também, com a coligação que o PT montou, PCdoB, PR, e mais os dois partidos, que não estão né? o Democracia Cristã, enfim. Então você tem o PSDB, você tem o PT, né? Você tem aqui uma dúvida com relação ao Bolsonaro, por exemplo. Pois é, onde que o Bolsonaro vai subir? O Bolsonaro... Em que palanque? Pois é, o Bolsonaro, eu acho que ele é um franco atirador nessa história. É um outsider, como se diz aí. Né? Ele é um franco atirador. Ele está trazendo a mensagem dele, uma mensagem radical, mas é uma mensagem, Vivian, que tem respaldo. Ele tirando o Lula das pesquisas, ele está no primeiro lugar. A Marina encostou um pouco nele agora, está quase empatado em algumas pesquisas, né? O Ciro também chegou junto também, mas ele tem uma mensagem e tem uma fatia aí do eleitorado que está indo nesse canto de sereia do Bolsonaro. Agora, só pensando na pergunta que nós vimos lá do Marcos Vinícius, ele fala dos presidenciáveis, só lembrando que o Ciro Gomes tinha já quase fechado esse acordo com o PSB Nacional, o PDT do Ciro Gomes quase fechou com o PSB, e aí houve todo esse imbróglio em torno da candidatura. Esse palanque está completamente aberto para o Ciro aqui, né? Porque não vai haver o PSB nacionalmente fechado com o PT. Mas tem uma outra, antes disso tem uma outra questão. O Henrique Meirelles, que é o candidato do PMDB, ele terá um palanque aqui. Ele terá um palanque aqui. Por quê? Porque a bancada federal fez um compromisso com Michel Temer de apoiar a candidatura do Henrique Meirelles. Portanto... ele não é uma carga muito pesada para se carregar, não. O Meirelles está sendo entendido por alguns até como uma forma de desviar... enfim, evitar a ligação Alckmin-Temer, Alckmin-governo federal, que ele seria estratégico nesse sentido. É um Sérgio Biombo. A bancada federal, será que realmente vai carregar Meirelles? Olha, eu conversei com alguns deputados federais e eles me disseram que vão apoiar, sim. Fizeram um compromisso com o próprio Temer de que vão apoiar a candidatura do Meirelles. O Meirelles, como você colocou bem, na verdade é um candidato biombo. Ele está escondendo o acordo que o Temer fez com o pessoal do PSDB, que foi o Temer que levou aqueles 160 deputados do Centrão para a campanha do Geraldo Alckmin do PSDB. Vamos voltar um pouquinho para o governo de Minas aqui, para a disputa ao governo de Minas, que Eliane Cristina de Sá pergunta para você. Considerando as pesquisas e as alianças, já dá para dizer se tem um favorito ao governo de Minas? Você pode dar esse palpite a essas alturas? Não, é difícil você, numa política tão dinâmica, tão confusa como essa que nós estamos vivendo, essa quadra que nós estamos vivendo, é difícil você ter um prognóstico a essa altura, né? Evidentemente que você tem aí 3 candidaturas fortes. As pesquisas indicam o quê? Que na frente hoje estaria com a ligeira vantagem o Anastasia. Logo em segundo lugar, o Pimentel. E agora, para decidir se tem Márcio Lacerda ou se tem Adalclévia Lopes, né? E aí você tem lá atrás, mas também assim, alguns candidatos perigosos. Por exemplo, o João Batista Maris Guia, ele tem uma postura agressiva. Ele não vai ficar vendo a procissão passar, não. Ele vai atuar muito fortemente. Eu conheço o João Batista de anos. E ele é um político experiente, apesar de estar 20 anos afastado. Mas ele tem estudado muito. E eu vi outro dia a proposta de governo dele, né, numa entrevista que ele deu em algum lugar. Ele está batendo em pontos certos. A questão da reforma da Previdência, por exemplo, do Estado e tal. Muito bem. Não estou dizendo que ele tenha... Mas ele é perigoso. Ele é um cara... que
fala muito bem. Mas então esses 3 aí que nós falamos, né, que estão aí na disputa. É evidente, se for o Márcio Lacerda um candidato, tem um peso, né, em função da boa performance do Márcio aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Se for a da Cláudio Lopes, tem um outro peso, mas aí você tem a compensação da amplitude do MDB pelo interior do Estado. O Guilherme Minassa, que é jornalista, que nós conhecemos, pergunta: vai ser tranquilo descolar a candidatura do senador Antônio Anastasia do senador Aécio Neves? Um abraço, Guilherme. Olha, eu acho que não. Acho que não. Eu acho, inclusive, que, na verdade, o que o PSDB queria é que o Aécio não disputasse essa eleição. Ele mergulhasse, ficasse 4 anos aí para depois, lá na frente, dependendo das coisas, ele pudesse voltar à vida política normal dele. Pelo contrário, eu acho que vão bater muito, vão forçar muito essa questão de que, na verdade, por trás de tudo isso, de toda a candidatura do PSDB que está colocada, tem sim a influência do Aécio Neves. Ele é participante disso, ele é o grande articulador dessas coisas que estão acontecendo em Minas, né, e fora daqui. Ele tem, apesar de estar fora do noticiário, ele tem atuado muito com relação a essas composições que nós estamos vendo aí acontecer nesses últimos dias. A Carla Mendonça está perguntando se a interferência das direções nacionais, que nós estávamos falando disso aqui agora, não enfraquecem as legendas regionalmente. Não, acho que são 2 coisas que tem que explicar, né? Primeiro que os partidos são nacionais, portanto, você não tem mais partidos regionais, como tinha na República Velha, né? Portanto, é natural que, de alguma forma, as cúpulas nacionais, as lideranças nacionais, tenham influência nas questões regionais. Agora, o ruim é que você não está tendo liderança regional forte. Esse é que é o problema. Talvez seja... e aí prevalece o interesse nacional. Que seja a pergunta dela. Mas pode fragilizar as lideranças que estão no jogo. Mas acontece que você tem... É curioso, como ela né? pergunta. A eleição no Brasil, combinada presidencial com as regionais, você acaba tendo assim... A questão regional acaba pesando muito mais do que a questão nacional. Você vê, por exemplo, que em alguns lugares, vamos pegar o caso de Minas Gerais. Por pouco o PT não fecha uma coligação com o MDB. No entanto, lá em cima, o PT e o MDB são radicalmente contra um no outro. Então, e isso, no entanto, ia acontecer aqui. Então, essa questão... Mas isso não é uma contradição, né? Na verdade, mas o sistema político nosso permite esse tipo de coisa, né? Talvez seja uma falha, um defeito do nosso sistema político, né? Porque você, por exemplo, não ter aquela radicalidade que tinha, né, até pouco tempo atrás, das coligações. O Partido Nacional faz a coligação, prevalece a coligação de cima a baixo. Isso não existe mais. Você faz uma coligação lá e aqui vale outra. Nós estamos vendo agora, por exemplo, uma coligação para as eleições majoritárias e uma outra coligação para as proporcionais, como se fossem 2 partidos diferentes, quando na verdade não são partidos diferentes. O partido é um só, né? O PT e o MDB são 2 partidos e pronto. Por que não vai fazer coligação para a proporcional e não para a outra? Nós temos ali mais uma pergunta agora da Dani Figueiredo, perguntando para você se você vê uma tendência da instabilidade política no país acabar tirando o foco das propostas de governo dos candidatos. Pois é, esse é um dos aspectos mais importantes, porque você acaba se apegando na disputa federal, na disputa nacional, e esquece os problemas locais. Esse é um dos problemas sérios que a gente pode ter nessa eleição. Espero que não. Espero que, a hora que começar os debates, começar aí realmente a campanha para valer, ela for para a rua, embora seja uma campanha pequena, de 45 dias apenas, e se você pode resumir isso aí para 30, 35 dias no máximo, de televisão e tudo mais, você vai ter o quê? Ficar atento para essas questões regionais. É preciso que as questões regionais sejam debatidas, e mais do que isso, é preciso que haja compromisso dos candidatos aos governos estaduais com as questões regionais, porque nós temos problemas, e não só aqui, todos os estados têm problemas seríssimos, né? Tanto problemas ambientais, né? Problemas por exemplo, problema fiscal que atinge todos os estados praticamente, né?
praticamente não, todos os E um estados. assunto que está sendo pouco explorado, né? Porque ele vem sendo tocado, claro, porque mas... ele é indigesto, né? Você discutir a questão fiscal é uma questão indigesta, né? É difícil para o eleitor entender essa questão do déficit fiscal, do déficit orçamentário, né? Isso é uma coisa muito mais ligada às elites, realmente. Tem ali mais uma pergunta, Karine Reis Alves. Obrigada, Karine. Ela pergunta se você acha que a estratégia do PT de usar todos os recursos para manter a candidatura de Lula à presidência vai ser eficiente para o partido. Não sei se é eficiente, mas enfim, como é que isso vai repercutir no partido? Se vai ser bom. Não, eu entendo que ela quer saber o seguinte, se vai dar Lula no final. É, para ser bom, né? Então, veja bem, eu acho difícil a situação do ex-presidente Lula, do ponto de vista legal, do ponto de vista eleitoral, melhor dizendo, do ponto de vista político. Por quê? Porque há toda uma combinação de fatores para impedir que o ex-presidente Lula participe da campanha, né? Isso não veio de agora, já lá atrás, quando começou o processo lá do Petrolão, etc., né? Vem tudo isso marcando posições para que o Lula... Agora mesmo, nós tivemos essa semana passada um pedido do presidente Lula, aliás, está correndo hoje, do presidente Lula para participar da campanha. E a juíza lá de Curitiba não permitiu que ele participasse da campanha, embora ele mantenha os seus direitos políticos. Portanto, mantendo os direitos políticos, poderia participar. Ainda isso não é, assim, por princípio, impossível para quem está na prisão? Não, pelo contrário. Nós temos um deputado federal que está preso e sai da cadeia e vai participar das sessões legislativas. Depois volta para dormir na cadeia. Portanto, por quê? Porque ele não perdeu os direitos políticos dele. É a situação, digamos, mais ou menos como do ex-presidente Lula. Uhum. Olha, o Guilherme Niffnegger, ele está... Boa tarde, Guilherme. Ele está perguntando se você acredita na existência de uma terceira via no pleito de Minas Gerais ou a polarização PT-PSDB está consolidada. Na verdade, a gente já tocou nessa questão, mas se você quiser rapidinho repetir para ele que não devia estar nos acompanhando desde o início. Boa tarde, Guilherme. Olha só, eu acho que vai haver polarização. A tentativa que foi primeiro tentada pelo Pacheco e agora está sendo tentada pelo Márcio Lacerda ou Adalclébio Lopes, ainda sempre essa dúvida, na tentativa de quebrar essa polarização. Eu acho muito difícil. São dois partidos absolutamente contrários um ao outro, né? Tanto por ideologia como por interesses outros, né? Então, eu acho que vai manter essa polarização. Dificilmente será quebrada essa polarização. Também vai ser a disputa. Apesar do Bolsonaro, que tá ameaçando quebrar essa polarização, eu acho que vai ser também muito puxada. A despeito, repito, do baixo desempenho nas pesquisas do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Carlos Lindenberg, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria te agradecer demais pela presença aqui nessa transmissão ao vivo, essa transmissão interativa pelo Facebook. Eu queria agradecer de novo porque você está sempre com a gente. É sempre ótimo essa resenha que a gente faz, é ótima para que o telespectador, para que o usuário do Facebook, enfim, todo mundo acompanhe e possa daqui para frente, quem sabe, ficar mais ligado no que vai acontecer durante a eleição. Eu fico muito feliz também de estar participando do programa, ainda mais com esse sistema novo agora, através do Facebook, né, que dá essa interatividade que nós vimos aqui agora, as pessoas fazendo, questionando, querendo saber das coisas. Às vezes até me colocando em alguma dificuldade, mas de qualquer forma, eu acho que isso é extremamente importante, principalmente para que o eleitor fique atento ao que está acontecendo. E não fique ligado apenas no noticiário tradicional, porque é importante saber um pouco mais do que está nas entrelinhas do noticiário nacional. Eu conversei então com o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Ele fez uma leitura do cenário eleitoral pós-convenções partidárias. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.